Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir a você deixar o seu like, né? Já ir deixando, né? Já quero ir pedindo. E para quem não é inscrito no canal, vá se inscrevendo, porque esta é uma palavra, são vídeos feitos simples, né? Porque a palavra do Senhor é simples, né? Mas é profunda, é poderosa, é magnífica. Então, eu vou ler um trecho da Bíblia Sagrada onde fala sobre Esther, né? Que foi Nosso Senhor escolheu ela e ela foi rainha, né? Foi rainha junto com o rei Assuero. E, e a rainha Esther foi uma bênção. Antes teve a rainha Vasti com o rei Assuero. Mas a Vasti desobedeceu ao rei porque ela não quis se apresentar ao rei, porque o rei queria mostrar ela para os governadores, os príncipes do povo, os governantes daquela época. Queria, eles estavam bêbados já dias de festa lá com o rei, né? E no último dia o rei queria apresentar ela para eles. Para eles verem como ela era linda. Queria exibir a mulher, né, para outros homens. Ele queria exibir ela para os outros homens, né? Os homens já estavam bêbados e ele queria fazer isso. Mas a gente não vai ter entendimento da palavra se nós não orarmos ao nosso Senhor, porque é Ele que nos dá o entendimento. Amém? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor e amado Jesus Cristo, Pai querido, eis que estamos aqui, Pai, reunidos na Sua presença, Pai. Eu, Senhor amado, seu Santo Espírito e todas as pessoas que estão conosco, Pai, em mais um vídeo que o Senhor nos concede a graça para que gravamos. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela vida nossa, pela vida dos nossos familiares, de cada um, Pai, que está deixando like neste vídeo, nos vídeos todos, Pai. Cada um, meu Deus amado, que está, Senhor, se inscrevendo, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe e guarde, Pai, e que possamos juntos ter entendimento da Sua palavra, em nome do Senhor e amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Daí então, como eu estava falando, né? Aí a Esther era uma menina que foi criada com Mardoqueu. Ela foi criada pelo primo dela, né? Mas ele tinha ela como filha. Aí então, a rainha Vasti não quis se apresentar ao rei porque os homens estavam todos bêbados. Ele queria, né, dizer, olha aí, né, que é linda e, né, que nem um homem bêbado faz. E aí então ela, por mais que ele fosse rei, ele não era diferente de outros homens, né? Ele era humano, né? Não tem nada diferente, apenas a diferença é a coroa e que tem muitas pessoas, né, que obedecem às suas ordens. E aí, só que a rainha Vasti não quis obedecer essa ordem. E, e aí eu sei que ela foi destituída do reinado dela, né, de rainha. Ela foi tirada, ela perdeu, né, o, o título de rainha. Daí então, aí que entra Esther, né, com Mardoqueu. O Mardoqueu era primo de Esther, um primo bem mais velho, né? Daí criou a Esther. Esther não tinha pai, não tinha mãe, mas eles eram judeus, né? Judeus. E aí então o rei Assuero escolheu Esther para rainha.
É uma história longa, né? Ele trouxe várias meninas, né? Todas as meninas virgens, né? Que tinha ali por volta. E eram umas quantas, né? Eu acho que umas 100 ou mais de 100, não sei. Não sei quantia, sei que eram umas quantas, muitas meninas. E ele trouxe daí para escolher e o rei achou graça na Esther. Hadassah era o nome da Esther, né? Mas se apresentou ao rei como Esther. E aí, então, Amã não gostava do Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu. E Amã era, era alguém assim poderoso assim lá perto do rei, né? Obedecia ao rei e tudo. E aí eu sei que um dia trataram de matar o rei Assuero. E Mardoqueu descobriu e fez a rainha Esther saber. E aí então Amã não gostava de Mardoqueu por isso, né? Porque ele salvou a vida do rei, né? Porque ele descobriu que estavam tramando contra a vida do rei, né? E avisou o rei, avisou a rainha, avisou o rei. Então ele salvou a vida do rei. E também porque Mardoqueu não se curvava para Amã. Todos se curvavam para Amã, porque Amã vivia ali do lado do rei, era um súdito do rei, né, respeitado por todos. E aí então, mas Mardoqueu não se curvava, não porque tinha algo contra Amã. Ele explicou bem que como ele era judeu, o povo judeu não se curva, né, a outro Deus, né, como se diz, a uma pessoa, a nada, né, a gente não se curva. A gente que segue o Senhor Jesus Cristo, a gente não se curva em frente de imagens, né? Então, é diferente, a gente, né, se curva somente ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor nosso Deus. E aí Amã não gostava de Mardoqueu, não gostava, até que mandou preparar uma forca, né, para enforcar Mardoqueu. E como Mardoqueu era judeu, Amã, Amã fez o rei assinar um decreto. Ele fez assim, claro, ele explicou, né? Ele, como que a gente vai dizer? Ele foi falso com o rei, porque ele não explicou que ele não gostava do Mardoqueu, né? Ele explicou que teria que ser feito um decreto contra um povo, né, que estava se rebelando contra o rei, né? E que era para ele que seria bom que ele era um dos conselheiros do rei, eu acho, né? Seria bom que ele assinasse esse decreto para que pudesse o exército do rei derrotar os judeus. E foi assinado um decreto que foi selado com o anel do rei, então não podia ser revogado nem pelo próprio rei. E aí então aí nosso Senhor fez com que fosse descoberta essa trama, né, através de Mardoqueu, né? Através de Mardoqueu que descobriu que esse decreto, né, que ia ser morto todo o povo judeu, quem fosse judeu seria morto. E então nesta parte entraria até mesmo a rainha Esther. Ela era uma judia, né? Mardoqueu e todo o povo, quase todo o povo, né, daquela área ali perto, porque muitos trabalhavam para o rei, né?
até o palácio ficaria desfalcado de pessoas trabalhadoras, de pessoas que trabalhariam para o rei. Daí Esther e Mardoqueu jejuaram e convocaram o povo para um jejum. E eles, daí, né, quando eles iniciaram esse jejum e oração, já Nosso Senhor já foi tocando lá no rei, que o rei queria ler as crônicas, né, dos trabalhos, né, no palácio, as coisas que aconteciam. E, ali tá, as crônicas é que nem ata, é igual uma ata, fica tudo ali registrado. E ele achou que Mardoqueu, né, tinha salvado a vida dele. Ele lembrou, disse, mas o que foi feito para honrar esse homem? Daí disseram, não foi feito nada. Daí ele foi e perguntou para o Amã, ei, Amã, o que eu posso fazer para honrar um homem que eu quero honrar, que eu quero exaltar no meio do povo? Alguém que eu devo favor, por exemplo, né? A Amã pensou que era ele, bem rápido, já falou. Ai, faz ele andar no melhor cavalo do seu reinado, no seu carro, e, e alguém do lado dizendo que é para o povo exaltar ele, que é para o povo, né, que ele foi honrado porque ele fez um grande favor ao rei, prestou um grande favor, né, que ele fosse exaltado no meio do povo. E aí então a mãe pensando que era ele, né? Ah, falou isso pro rei, o rei, mas sabe que é mesmo, vou fazer isso aí. Daí pegou e falou para ele, faz isso pro Mardoqueu. Imagina só, né? Ele teve que fazer, porque, né? Imagina, Nosso Senhor já começou a trabalhar, né? Através do jejum e a oração da Esther e do Mardoqueu, né? Que era pelo povo, né? Aí Nosso Senhor já começou a trabalhar. Daí então, né? Aí aconteceu o banquete. O banquete que a Esther tinha convidado, né? O rei e convidou a mãe. E a mãe bem feliz, né? Porque a rainha tinha convidado, e ele era o tal, né? Se achando o tal. Aí veio, pois, o rei com a mãe beber com a rainha Esther. E também no segundo dia disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida qual é, pois, o teu desejo, embora seja metade do reino, te será dado. Quer dizer, ela fez um banquete, né? Daí ela disse assim, não, porque, né? Eles estavam em jejum e oração. Ela disse: Vem amanhã em outro banquete, que então eu farei a sua vontade e lhe direi qual é a minha petição. E assim o rei fez, o rei e a mãe, os dois, era para irem e foram, né, ao banquete. Aí então, aí ela, aí no segundo banquete, ela falou. Então a rainha Esther respondeu e disse: Ó rei, se tiver achado graça aos teus olhos, e se ao rei agrada-me seja dada a minha vida por minha petição e o meu povo como meu desejo. Porque vendidos estamos, eu e o meu povo. É o que ela estava contando para ele, né? Para sermos destruídos, mortos e exterminados, e se ainda para servos e servas fôssemos vendidos, então eu teria me calado, mesmo que o adversário não poderia ressarcir o prejuízo do rei. Respondeu, pois, o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está o homem que pensou em seu coração executar semelhante coisa? E Esther disse: O homem inimigo e adversário, este perverso Amã. Então se turvou Amã diante do rei e da rainha.
E se levantou logo o rei do banquete do vinho em seu furor, e se foi ao jardim do palácio, e ficou Amã para rogar a rainha. Aí o rei, né, saiu dali do lugar, né, e ficou Amã para rogar a rainha, né, por sua vida, porque viu que estava já resolvido para ele o mal da parte do rei. Voltando depois o rei do jardim do palácio ao aposento do banquete do vinho, e Amã tinha caído prostrado sob o leito em que estava Ester. Viu tudo isso, nosso Senhor preparou, aleluia. Então disse o rei: também quereria ele forçar a rainha estando comigo em minha casa. Ele pensou que Amã tava, como é que eu vou dizer? Ele pensou que Amã estava faltando com respeito com a rainha, né? Também nessa parte. Além de tudo que tinha feito, né? Ainda estava ali prostrado, né? Sobre a rainha, sobre o leito da rainha. Quando esta palavra saiu da boca do rei, o rosto de Amã foi coberto. Aleluia. Daí já chegaram os executadores lá, né? E já cobriram o rosto dele para levar ele para forca, né? Pensa bem, né? Olha, aí depois tem toda a história que o Mardoqueu foi elevado e honrado, né? Aquele decreto não pôde ser revogado porque foi um decreto irrevogável. Aí, mas o rei assinou outro decreto que eles podiam todos se defender, poderiam estar armados, poderiam ter ajudantes, poderiam se defender nesse dia, né, do ataque. E assim aconteceu. E o povo teve vitória, né? Teve percas, né? Porque numa briga não tem como não ter perca, mas teve vitória. E através do jejum e oração de Esther, né? Através do trabalhar do Senhor, né? Imagina, nosso Senhor retirou a rainha Vasti, que com certeza que se fosse assinado esse decreto, a rainha Vasti não ia fazer nada, né? Não era do povo dela, né? Mas ela também saiu exaltada, ela perdeu o título de rainha, mas eu creio que ela saiu exaltada também porque ela não se prostrou, né, ao inimigo de fazer algo ali que não seria para o bem dela, né? Seria para a exaltação do rei, né? Pelo corpo, pela beleza de Vasti, né? Também a Esther, né? Mais, né, merecia muito também, né, o título de rainha. E Nosso Senhor colocou lá dentro do palácio do rei, e depois o rei amou tanto ela, que a metade do reino era dela, e ela tinha uma cadeira, né, junto do lado do rei, né, reinava junto. Então, ela teve uma vida muito feliz, pelo que a gente pode ver na palavra, né, de Nosso Senhor. Ela teve uma vida muito feliz ali ao lado do rei, por mais que o rei não servisse ao nosso Deus, mas serviu, esse rei serviu a uma serva do Senhor, né? Ele foi, ele foi, ele serviu a rainha, ele foi alguém que serviu a ela, né? A Esther. Então, olha como nosso Senhor eleva, né, as pessoas, né, que procuram a obedecer a Deus, que procuram na humildade, né, muitas vezes. Por isso que eu penso muitas vezes assim, a gente deve sempre, né, ir à igreja, ser uma serva de Deus fiel na igreja, né, congregar como nosso Senhor mandou, a gente deve. Mas muitas vezes a vida da gente fora do templo de oração, lá no templo de oração, culto a Deus, precisamos ir, precisamos congregar para cultuar a Deus, para adorar a Deus, cantar a Deus, conversar com Deus, né? Cantar, adorar o santo nome do Senhor, né? Exaltar, lá é o lugar onde nós todos juntos, né? Nosso Senhor ama ver os filhos dele reunido, né?
na presença dele, buscando a presença de nosso Senhor, mas o nosso viver no dia a dia tem muito valor por quando a gente obedece ao nosso Senhor, quando a gente busca o nosso Senhor em espírito, em verdade, tanto na nossa casa como fora da nossa casa, na rua, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Eu creio, amados e amadas, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo nesta palavra que o viver da gente, muitas vezes, fora da igreja, é que diz mesmo se a gente é cristão ou não é, se a gente procura obedecer ao Senhor, fazer as coisas de acordo conforme agrada nosso Senhor. O nosso jejum e oração é em casa, né? Lá na igreja nós estamos adorando ao nosso Senhor, estamos buscando ao nosso Senhor. Fora do templo, estamos vivendo a palavra de nosso Senhor, vivendo o que nosso Senhor determinou a nós, mesmo que nós não tenhamos muito entendimento. Eu confesso, eu não tenho entendimento. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Espírito Santo do Senhor o entendimento, o discernimento da vontade do Senhor. Eu tenho muito medo de errar com o nosso Senhor. Eu tenho muito medo de errar, de ofender ao nosso Rei, ao nosso Salvador. Aí então, aí o nosso viver fora, né, do templo diz muita coisa. No templo a gente vai adorar, mas fora do templo a gente vive a palavra de nosso Senhor. Em casa, né? A gente precisa também conviver com pessoas que não seguem ao Senhor Jesus. É muito difícil. Assim como Esther teve que conviver, né? Mas muitas vezes nosso Senhor nos coloca numa situação, num lugar assim, para que pessoas venham nos servir, pessoas venham servir as pessoas ou servos de Deus, as pessoas que trabalham para nosso Senhor. Quanto mais nós trabalhar, não vamos pagar tudo, toda a misericórdia, tudo que nosso Senhor fez por nós, não tem como nós pagar. Somos meros pecadores, pessoas pecadoras. Amamos a palavra de nosso Senhor, amamos a ordem, a lei de nosso Senhor, e a gente não tem muito entendimento. Muitas vezes confundimos as leis do Velho Testamento, as leis de Moisés, né? Com a palavra hoje, com os mandamentos do Senhor hoje. Muitas vezes confundimos muitas palavras, se é para nós obedecer ou não. Mas eu digo a você, minha irmã, meu irmão, se você tem no coração o desejo de obedecer ao Senhor Jesus, peça a Ele, peça o entendimento, o discernimento. Peça a Ele o que é para fazer e o que não é, nosso Senhor te dará o entendimento. Uns dizem come carne assim, outros dizem come carne assada, come, né, não come ou isso ou aquilo. Peça para nosso Senhor. Se você tem dúvidas, peça para nosso Senhor declarar no seu coração. Todo sacrifício que a gente faz ao Senhor Jesus Cristo não é em vão. Tudo que a gente faz e a fé move montanhas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A nossa fé nos leva longe. Muitas vezes, olha, Davi comeu os pães da proposição, que era proibido. Mas ele, como filho de Deus, ele sabia que ele podia comer na mesa do pai, Oricandaraisine. Aleluia. Isso é fé. Isso é fé. A fé é a gente poder tomar atitudes que muitas vezes parecem serem
proibidas, mas com fé em nosso Senhor, por amor ao nosso Senhor, nós podemos muitas coisas no Senhor Jesus que nos fortalece, no Deus Todo-Poderoso que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas no Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda, nos instrui, nos dá vitória. Nós podemos muitas coisas, todas as coisas. Tudo por amor ao Senhor Jesus. Então a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, mas todas as coisas, como estava explicando o irmão, não, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso isso, posso aquilo, as coisas erradas, não. É as coisas boas no Senhor Jesus, por amor, por respeito, por caridade, por simplicidade, por união, por amor, amor ao Senhor Jesus e as suas coisas, assim como esse rei exaltou Mardoqueu, exaltou Esther, né? Assim o Senhor Jesus faz conosco. Mas precisamos caminhar na linha que leva reta, na linha reta ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos fazer as coisas, tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor. Orar e jejuar para que nosso Senhor venha nos ajudar. Muitas vezes não temos forças para jejuar, muitas vezes não temos forças para orar. Mas vamos pedir, mesmo deitado, muitas vezes vamos pedir. Senhor, me dá forças. Quando a gente vê, Ele está nos levantando para orar, estamos de joelhos orando. Quando vimos nosso Senhor, né, está nos levantando para pregar Sua palavra, para ler Sua palavra, para ensinar. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é maravilhosa a obra de nosso Senhor. Só temos que agradecer por mais esse trecho da Bíblia Sagrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor por este momento maravilhoso, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe mais este vídeo, Pai. Abençoe a cada um, Pai amado, que assistiu este vídeo e tem entendimento da sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos o entendimento, o discernimento da sua palavra, que só o Senhor tem para nos dar. Muito obrigado, Pai. Lhe agradecemos, pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, cada um em sua casa, Pai. Abençoe naquilo que for necessário, naquilo que esta pessoa está precisando agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Amamos cada um de vocês. Podem comentarem, né? Vamos estar sempre vendo e respondendo os comentários. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém?